Oi, pessoal! Já estão sabendo da novidade? Hoje, a minha convidada é a talentosa Roberta Gualda, atriz e autora teatral. São mais de 25 anos de carreira, com trabalhos marcantes no audiovisual, como a indigesta Paulinha, de Mulheres Apaixonadas, a imigrante italiana Giovanna, em Além da Ilusão, ambas novelas na TV Globo. Ela exerceu a veia cômica como a Doris, de Balacobaco, o drama como a Tirsa, em Rei Davi, tramas da Record TV. No fim do ano passado, Roberta teve o texto Festa, de sua autoria, interpretado de maneira online. Vamos conhecer os caminhos que ela percorreu nas artes a partir de agora. Roberta, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Guilherme. Muito obrigada a você e todo mundo que está assistindo. Eu quem agradeço, Roberta. Ô, Roberta, como foi o seu despertar artístico e como você foi parar no grupo de teatro tablado? Eu tinha uma tia que fazia o tablado, a Maria Clara Machado, na época, dava aulas para adultos. E essa minha tia fazia aula com ela. E me levou no tablado para conhecer, eu assisti algumas aulas da Maria Clara. E aí fiquei com vontade de fazer, de entrar nesse universo, de conhecer melhor. E aí, na época, eles não tinham vaga nas turmas do tablado, mas a Cacá Mortê, que é sobrinha da Maria Clara, dava aulas no Divina Providência, que é ali pertinho do tablado também. E aí eu fui fazer aula com ela lá. E aí fizemos, que é a mesma metodologia do tablado, ela é uma professora do tablado, hoje, se não me engano, é ela quem está à frente do tablado. E, e aí eu comecei fazendo aula com ela, e no ano seguinte, quando abriu uma vaga, eu fui lá para o tablado e continuei lá. Você é formada em Direito, mas não exerceu a profissão. Esse curso foi importante na construção da sua carreira como atriz? Esse curso foi importante para mim enquanto pessoa, né? Construção de ser humano, o que acaba sendo importante para a carreira do ator, porque o ator fala de ser humano, né? E chafurda nas questões do ser humano. Então, acho que todos os caminhos levam para a carreira do ator, assim, para engrandecer e enriquecer a carreira do ator. Então, acho que sim, eu nunca tinha pensado a respeito disso, mas eu acho que você levantou essa bola, acho que faz sentido, sim. Acho que pode ter ajudado. Aí eu quero ir para o cinema para conversar com você sobre Polaroides Urbanas, que é um filme do Miguel Falabella. A sua personagem era a Melanie, ela tinha depressão, tinha ideias suicidas. Agora é mais desafiador, Roberta, construir a complexidade de uma personagem como essa, já que no cinema o tempo de filmagem é menor, e se fosse, por exemplo, uma personagem de telenovela, é, trabalhos em telenovelas, geralmente você fica envolvida com a personagem durante um ano. No cinema, personagens como essas desafia mais o ator, desafia mais a atriz. Eu acho que todos os personagens são um desafio e a maneira como a gente aborda é que muda um pouco dependendo do veículo em que a gente vai apresentar aquele personagem. Então, se é televisão, você tem mais tempo de tela para explorar aquele personagem ao longo das cenas e tal. Se é cinema, você tem menos tempo de tela, você tem menos cenas, porque é um produto menor, é um produto de 1h30, 2 horas. Então, por outro lado, o cinema é uma obra fechada, então você tem o texto inteiro do começo ao fim, você sabe de onde aquele personagem partiu e para onde que ele vai, e todo o caminho dele está lá escritinho já, e você pode trabalhar em cima disso. A novela é uma obra aberta, você sabe de onde você veio, mas você não sabe aonde que você vai parar. Então, são abordagens diferentes e desafios diferentes. E todos igualmente prazerosos, eu acho. A Doris,
sua personagem Balacobaco, lá na Record TV, era uma vilã cômica. E eu li numa entrevista que você dera na época da novela, em que você dissera que a ideia era fazer vários tons acima. Era uma personagem exagerada. Mas não é perigoso ficar caricato e não poder explorar os recursos de interpretação? Ou está aí, no exagero da personagem, o pulo do gato? Eu acho que é perigoso ficar caricato, sempre é. Mas eu não acho que seja perigoso só pelo fato dela ser vários tons acima. Eu acho que é perigoso, porque no drama a gente tem também vários tons acima. O melodrama é, por natureza, vários tons acima do que a vida é. Então, fica caricato, e vai ficar caricato, na minha opinião, se você não fizer um trabalho de base, que é construir aquela personagem da maneira mais humana que você consegue enxergar e mais próxima da sua humanidade, né? Você tentando encontrar interseções entre você e a personagem e tal, para você enxergar ela primeiro de uma maneira verdadeira. E aí, a partir daí, você vai brincar. Aí você brinca e aí você não precisa ter medo dos vários tons acima, desde que você tenha sempre, você tem o pé no chão, você sabe aonde essa personagem de fato existe como um ser humano, sabe? E você se divertiu fazendo essa personagem? Muito, muito, me diverti muito. Fazer comédia é mais leve e você tem mais espaço para brincar foi muito divertido. E você vinha de uma outra comédia, que a Luzia de A Bela Feia também era ligada ali na comédia, mas a Doris, ela tinha tons mais engraçados, assim, se assim eu posso colocar. A Doris era um pouco diferente da Luzia, porque a Luzia era isso, ela era mais perto do real, entre aspas. A Doris era toda exagerada, no figurino, na maquiagem, no cabelo, na relação com a irmã, era tudo, na relação com o namorado que ela tinha, era tudo muito grande, era tudo muito exagerado. Então, te levava para esse lugar da farsa mesmo, que aí é um outro lugar de interpretação e de comédia, e que é muito legal de explorar. Saímos da comédia e vamos para o drama, com a sua personagem Anastácia, da novela Vitória, também na Record TV, que era uma personagem semi-analfabeta. Quando você recebeu a sinopse da novela, Roberta, você viu que poderia utilizar ou até mesmo resgatar as suas memórias de infância, já que a sua avó dava aulas aos trabalhadores do sítio que pertencia à sua família? Sim, essas coisas todas a gente vai resgatando, assim, a gente vai buscando na nossa história e na gente. E a Anastácia me aproximou disso, dessas raízes do campo e tudo, e me trouxe coisas novas, que foi a coisa da culinária. Eu estudei um pouco, enfim, comprei alguns livros a respeito de temperos porque ela era muito boa na cozinha, ela tinha esse talento natural dela e tal, e eu fui buscar de onde veio isso. Foi muito, muito enriquecedor fazer essa personagem também, foi muito legal de fazer. Foi um lugar muito diferente, onde eu nunca tinha estado antes. E a culinária ainda ecoa no dia a dia depois da novela para você? Não, nem durante a novela, na verdade. Eu fui descobrir os princípios de quem gostava disso, e que é muito interessante, e eu adoraria gostar, mas eu gosto de doce, eu sei fazer doce, eu tenho uma mão boa para doce, assim, mas para comida salgada eu não tenho nenhum talento e não tenho também muito interesse. Mas uma coisa que eu aprendi com essa personagem foi isso, que existe uma diferença fundamental entre as pessoas que gostam de fazer comida, fazer sobremesa e fazer comida, porque a sobremesa, ela lida com uma ciência exata. Você não pode errar muito nas medidas e tal, senão o negócio não dá certo. E na comida salgada é o oposto disso. Quem gosta de fazer comida, geralmente são pessoas que não gostam de seguir receita, que gostam de criar livremente, que são pessoas criativas.
porque não precisam seguir uma receita para a coisa dar certo. A coisa dá certo de outras maneiras, de uma maneira meio mágica, assim, é alquimia, né? A Paulinha, a sua personagem em Mulheres Apaixonadas, ela causava uma grande repulsa no público. Ela era homofóbica, rancorosa, invejosa, preconceituosa, tinha vergonha do pai por ser pobre e por ser funcionário da escola. Você já refletiu, quase 20 anos depois, como a Paulinha estaria hoje? Ela teria se humanizado ou teria ficado uma pessoa melhor? Ou a índole dela era aquela mesma e não tem como mudar? Eu acho que a índole dela era aquela, é difícil de mudar, mas acho que uma coisa aconteceu ao longo da novela que foi muito importante, que talvez fosse capaz de transformar ela. Ela se apaixonou, né? E ela foi correspondida. Então ela conheceu o amor. E aí eu acho que depois que uma pessoa conhece o amor, mesmo essas pessoas mais difíceis, elas têm chance de mudar, assim. Porque elas são felizes, né? Pessoas felizes não têm muito tempo para ficar sendo homofóbicas e, né, e invejosas. Então eu quero acreditar que ela teria uma chance de mudar. Se mudou ou não, se mudaria ou não, aí não dá para saber. Porque o último capítulo como a novela reprisou até o ano passado no canal Viva, e então trouxe novamente todos os temas que o Manuel Carlos debateu naquela trama. E a cena lá do último capítulo, ela recebendo a medalha de melhor aluna do colégio, abraçada aos pais, com uma fisionomia não de muitos amigos. Então, fica uma reflexão. A gente até pensa, como será que essa menina que queria fazer direito seria hoje nos dias atuais? Pois é, tem isso também, né? Tudo pode acontecer. Uma pessoa que vira melhor aluna, não sei, de repente ela consegue poder em alguma instância, o poder é um negócio também perigoso, né? Uma pessoa que já tem uma índole meio duvidosa, quando tem poder na mão, pode virar um monstro, então pode ter acontecido, poderia acontecer também. Ô, Roberta, você esteve nas tramas Rei Davi e Milagres de Jesus. Inclusive na trama Rei Davi, em que você interpretou a Tirsa, você corta o cabelo bem curtinho. A Tirsa era uma prostituta que se arrependia. Personagens bíblicos fizeram a Roberta repensar no significado da palavra fé? Acho que sim, né? Acho que não tem como fugir muito quando você conta uma história dessas, de entrar em contato com esses temas, e um deles é a fé, que é muito presente nessas histórias, né? Mas não dá para levar a ferro e fogo que está escrito, né? São símbolos, né? Então, sim, a gente entra em contato com isso, mas de uma maneira simbólica, de uma maneira mais maior, assim. Não, talvez não aplicável, mas de uma maneira mais teórica, assim, né? E você aprendeu alguma coisa com essas personagens que você interpretou? Ou foi apenas mais um trabalho? Não, foi mais um trabalho, assim, porque eram personagens também humanas, né? E como tal, não se distanciam muito das personagens contemporâneas ou das personagens ou de qualquer outra personagem, né? O que eu sempre busco numa personagem é o que ela tem de humano. O que mais de humano a Tirsa tinha? As relações dela eram muito verdadeiras com todo mundo, com o Mefibosete, que era o rapaz de quem ela cuidava, com, com a patroa, né, a rainha lá com quem ela lida também, que é quem corta o cabelo dela. Ela era uma mulher muito verdadeira. Eu acho que e muito verdadeira com ela e nas relações dela. Isso eu acho que é o que ela tinha de mais humano, assim. O seu trabalho mais recente é a Giovanna
da novela das 6 da TV Globo, Além da Ilusão. A Alessandra Poggi, que é a autora da trama, ela comentou que é uma novela que traz esperança e que os atores estavam emocionados porque a história tocou vocês com a vivência de cada personagem. O que a Giovanna tocou na Roberta? O que essa personagem emociona quando você para pensar na história de vida dela? A Giovanna é uma personagem que veio para mim no momento muito. A Giovanna foi um presente muito mágico, assim, porque ela caiu na hora certa no meu colo. Eu tenho um filho pequeno, então eu venho de uma maternidade e de uma pandemia com maternidade. Então, agora que eu estou saindo dessa bolha da maternidade para voltar para o mercado, de fato, e a Giovanna é uma mãe, acima de tudo. Ela é uma mãezona. E, e aí ela me trouxe esse contato íntimo com a maternidade de uma maneira curativa, assim, porque ela juntou o trabalho com essa outra faceta que a gente é obrigado a criar dentro da gente, que é, de repente, você deixou de ser uma mulher e uma filha e virou uma mãe e criou um outro tipo de vínculo e um outro tipo de relação, e isso pra gente demora um pouco pra gente se reconhecer nesse lugar novo, se encaixar nesse lugar novo, descobrir o que esse lugar traz pra gente, o que a gente consegue manter do que a gente era antes, e é meio uma bagunça aí, depois que a pessoa vira mãe, e a Giovanna me trouxe esse lugar de assumir isso, e de ser isso, e de juntar com o papel de mãe com o papel de profissional, porque ela também era uma mãe solo, ela era uma mãe que trabalhou a vida inteira para cuidar do filho sozinha, e uma mulher muitíssimo forte e inspiradora mesmo. Então a Giovanna veio como uma inspiração para mim e me trouxe de volta para o mundo, sabe? Num lugar em que era um lugar que eu precisava aprender a estar, que é um lugar de profissional, mas que também é mãe, mas que também é mulher, mas que é um monte de coisa junto, que é o que todo mundo vive por aí, né? E a Giovanna, ela protagonizou uma das cenas mais bonitas da novela, quando o filho volta da guerra e Volta ela da sai guerra, disparada. né? Imagina um filho que vai para a guerra. Você pode imaginar o que é isso para uma mãe? E recebe esse filho de volta, esse filho volta. Nossa Senhora, foi bonito de ver, assim. Foi a sua entrega correndo, abraçada, não acreditando. A gente estava em casa acompanhando, é quando você corre e abraça o filho, a sua carga dramática vai toda para a cena. E você, como relatou na sua resposta anterior, que você foi mãe há pouco tempo, eu imagino que você deve ter somado a Roberta Gualda mãe com a personagem Giovanna. Depois é impossível descolar, né? É impossível descolar. Por outro lado, é completamente descolado, porque são histórias completamente diferentes, né? Mas, assim, existe um amor ali que você sabe qual é o amor. É um amor de um tipo diferente. E você sabe qual é. E aí é ele que você vai mostrar naquele momento, assim. Ô, Roberta, durante esse período crítico da pandemia, principalmente 2020, em que ficamos confinados dentro de casa, você apresentou pequenos textos na sua rede social, no seu Instagram, pequenos monólogos escritos por você. E no fim do ano passado, as atrizes Laura Proença, Estela Rodrigues e Adriana Biroli, elas interpretaram de maneira online um texto de sua autoria chamado Festa. Existe a possibilidade de esse texto ir para os palcos para ser encenado ao vivo, de maneira presencial, ou você já está envolvida em algum outro projeto para o teatro?
Sim, existe a possibilidade desse e de outros irem. Tem alguns textos na gaveta, estou trabalhando em mais um. A ideia é que eu consiga levar eles para o palco aos poucos e em que em algum momento eles cheguem lá. Teatro online, você acredita que perdeu a força? Eu acho que eu prefiro, eu acho que o teatro é presencial. Eu acho que a gente tentou encontrar paliativos ao longo da pandemia para a gente não esmorecer, para tentou de fato ver se era viável, se chegava nas pessoas da mesma maneira. Foi uma tentativa no escuro mesmo, assim. E na minha opinião muito pessoal, que é enquanto espectadora, eu não acho que substitua o teatro presencial, sabe? Acho que o teatro é o lugar do encontro, é o lugar em que as coisas acontecem ao vivo e naquele momento e que elas acabam quando a peça acaba e aquilo nunca mais vai voltar e que você dividiu aquilo com aquelas pessoas que estão em volta de você e isso é parte fundamental, eu acho, do teatro e da experiência teatral. Então, isso eu acho que a gente não consegue online, né? Roberta, então você concorda com a frase que quer sentir emoção, vá ao teatro ao vivo? Não, acho que você pode sentir emoção de várias maneiras, só que eu acho que a televisão criou a televisão, enfim, o vídeo, o audiovisual criou a maneira dela e é uma maneira muito eficiente, muitíssimo eficiente, só que é uma maneira específica e que é diferente do teatro. Então são duas maneiras de se emocionar, as duas igualmente eficientes, mas diferentes, cada uma à sua maneira. Roberta, você tem mestrado em comunicação pela PUC aí do Rio de Janeiro. Sua dissertação foi defendida em 2010 com o título A República do Entretenimento, a Construção da Celebridade. Eu tive a oportunidade de ler o capítulo 2 e a sua conclusão. E 12 anos depois, como você vê a construção das celebridades nos dias atuais? Eu vejo como um processo agudo e inevitável do que sempre aconteceu. As coisas inevitavelmente atingiram um ponto que não é de surpreender se você considerar que o que há envolvido nisso, que é internet, que é todo mundo com o celular na mão, e redes sociais, e essa troca global e a qualquer tempo de, de mensagens autofabricadas, enfim. Eu acho que faz sentido o lugar onde a gente está e tem uma história, e eu acho que essa dissertação tentou traçar um pouquinho dessa história, pelo menos em parte, para explicar um pouco. Foi uma maneira que eu tive de tentar entender que o mundo é esse, em que as pessoas valorizam mais e estão mais interessadas no sabonete em que você usa do que no quadro que você pintou, entendeu? E em algum momento você pensou em ir para a academia lecionar ou não? Sim, quando eu fui fazer esse mestrado, eu estava pensando em seguir a carreira acadêmica, assim. Não sei se eu tenho muita vocação, ou talento para a carreira acadêmica. Há muita política envolvida e tudo. Então, não segui. Depois do mestrado, não segui. Mas nada impede que apareça um doutorado aí no caminho. Eu acho que se tem uma coisa que a gente aprende com o tempo é que a gente vai amadurecendo e a gente, às vezes, descobre coisas em lugares novos que a gente, às vezes, já até visitou e que não eram para aquele momento, mas que, alguns anos depois, eles se tornam o lugar certo, assim. Então, não descarto uma carreira acadêmica, mas não foi naquele momento. Talvez um doutorado daqui para frente, assim.
Fica a possibilidade para o futuro. Claro. Ô, Roberto, eu quero muito agradecer a sua presença aqui no meu canal, a sua gentileza e disponibilidade por parar seus compromissos e falar comigo por esses minutos. Muito obrigado. Imagina, Guilherme, eu que queria te agradecer pelo convite, agradecer pelo carinho, pelo respeito, pela paciência e dizer que eu estou aqui se você precisar. A gente se encontra numa próxima. Maravilha, Roberta, muito obrigado. E a você, aí de casa, que assistiu esta conversa, o meu agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Se Deus quiser, na semana que vem, estaremos de volta com outra entrevista. Um abraço e até lá!